O milionário desceu as escadas em completo silêncio, tomado por um estranho pressentimento. O que viu, com sua governanta na sala de estar, mudou completamente o rumo de sua história. Uma manhã de dezembro cobriu o condomínio de luxo nos arredores de São Paulo com uma bruma fria que se assentou suavemente nos galhos dos velhos carvalhos que cercavam a imponente residência. Ricardo Azevedo descia as escadas de mármore com sua precisão característica, cada passo medido, cada gesto controlado. O empresário de 40 anos vivia há 2 anos um ritmo imutável. Acordava às 6, checava e-mails, tomava café, sozinho e partia para o centro da cidade, deixando a casa em um silêncio que parecia absorver até o eco de seus passos. O cheiro de canela e café fresco pairava no ar, enquanto ele passava pelo elegante hall. Era um daqueles raros momentos em que a casa o lembrava de tempos antigos, quando Isabela ainda vivia e as paredes vibravam com vida. Ele rapidamente afastou esses pensamentos, como fazia todos os dias nos últimos 2 anos. No entanto, naquela manhã, algo estava diferente. Viam-se vozes abafadas vindas da sala de estar. Estranho, pois Miguel, seu filho de 8 anos, praticamente não falava desde a morte da mãe. O menino se fechou em seu quarto no sótão, saindo apenas para as refeições que comia em silêncio, evitando o olhar do pai. Ricardo parou na porta da sala e olhou cautelosamente para dentro. O que viu o deixou atônito. No tapete persa, perto da lareira, estava Laura Santos, a discreta governanta que ele contratara 6 meses antes por uma agência. Ao lado dela, com as pernas cruzadas no chão, estava Miguel. À frente deles, peças coloridas de um quebra-cabeça estavam espalhadas, e o menino estava sorrindo. Esses pássaros sempre pousam no mesmo galho, disse Miguel, apontando para a janela. Eu os observo do meu quarto. Acho que é uma família. Laura inclinou-se sobre o quebra-cabeça, seus cabelos escuros caindo sobre os ombros. É uma observação muito inteligente, Miguel. Os pássaros realmente ficam juntos, especialmente no inverno. Eles se ajudam. Ricardo não se lembrava da última vez que ouvira a voz do filho. Aquela voz quente e infantil que antes preenchia cada canto da casa. Seu coração começou a bater mais rápido e ele sentiu uma estranha secura na garganta. Laura Santos era um enigma. Desde o primeiro dia de trabalho, ela mantinha uma distância profissional. Realizava suas tarefas silenciosamente e com eficácia, raramente iniciando conversas, além das questões organizacionais necessárias. Ela tinha cerca de 35 anos, uma figura forte de mulher, acostumada ao trabalho duro, e seus olhos, verdes escuros e penetrantes, pareciam esconder alguma história profunda. Ela falava inglês perfeito, o que fora um dos principais motivos de sua contratação, mas fora isso, pouco falava sobre si. Dona Laura, disse Miguel de repente, virando-se para a mulher, posso lhe mostrar meu caderno? Eu desenhei esses pássaros ontem. Claro, adoraria ver, respondeu ela calorosamente, seu rosto se iluminando com um sorriso sincero. Ricardo recuou da porta, sentindo uma mistura de gratidão e constrangimento. Por todos aqueles meses, ele tratara Laura apenas como uma funcionária eficiente. Deixava instruções detalhadas para ela, pagava pontualmente e praticamente não se envolvia em conversas. Nunca lhe ocorrera que aquela mulher silenciosa e distante pudesse ter algum impacto em seu filho introvertido. Nos minutos seguintes, ele ficou no hall, ouvindo a conversa deles. Miguel falava sobre suas observações da natureza pela janela, e Laura fazia perguntas ponderadas que encorajavam o menino a continuar suas histórias. Em sua voz havia algo mais do que apenas cortesia, verdadeiro interesse, uma paciência que Ricardo há muito perdera no contato com o filho. Quando finalmente entrou na sala, ambos ergueram os olhos.
Miguel imediatamente baixou a cabeça e seu rosto voltou à familiar máscara de indiferença. Laura levantou-se rapidamente, alisando o avental. "Bom dia, senhor Azevedo", disse ela calmamente. "Preparei o café da manhã. Miguel me ajudou a montar este quebra-cabeça." Ricardo assentiu, sem encontrar as palavras certas. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu um estranho em sua própria casa. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a observar discretamente as interações entre Laura e Miguel. Todas as manhãs, ao sair para o trabalho, ele deixava instruções detalhadas sobre a limpeza e os cuidados com o filho, mas agora adicionava pequenas anotações. "Miguel gosta de chá com mel à tarde", ou "há um novo livro sobre pássaros no quarto dele". Laura recebia essas dicas sem comentários, mas Ricardo percebia mudanças sutis em sua postura. Ela deixara de ser apenas uma força invisível que mantinha a casa em ordem. Tornara-se alguém que realmente habitava aquelas paredes, que entendia o ritmo da vida da família Azevedo. Certa noite, voltando mais cedo do escritório, Ricardo ouviu sons de piano vindos da sala. O instrumento estava intocado há 2 anos. Era o piano de Isabela. Seu coração disparou quando ele se aproximou cautelosamente da porta. Laura estava sentada ao teclado, tocando uma melodia simples, algo que soava como uma canção de ninar. Miguel estava ao lado, com a mãozinha apoiada na lateral do instrumento, como se quisesse sentir as vibrações da música. "Mamãe tocava neste piano", disse o menino baixinho. "Eu sei", respondeu Laura sem parar de tocar. "Vi as partituras dela na gaveta. Ela era muito talentosa." "Papai não me deixa tocar." Laura parou os dedos nas teclas. "Talvez ele não queira que você fique triste. Às vezes, os adultos pensam que nos protegem da dor, mas na verdade estão protegendo a si mesmos." Ricardo sentiu uma pontada no peito. Essas palavras atingiram diretamente o cerne de suas culpas e medos. Desde a morte de Isabela, ele evitava tudo o que pudesse trazer memórias dolorosas. Suas roupas, que ainda estavam no armário, seus livros arrumados na estante, seu piano. "Posso aprender a tocar?" perguntou Miguel. "Isso depende do seu pai." Laura fechou delicadamente a tampa do piano. "Mas acho que a música não deveria ficar presa. Sua mãe provavelmente gostaria que você tocasse." Ricardo entrou na sala, sentindo os olhares deles sobre si. "Miguel pode aprender", disse, surpreendendo-se. "Se você quiser, encontrarei um professor para você." O rosto do menino se iluminou pela primeira vez em meses. "Sério, papai?" "Sério." Laura levantou-se do piano, evitando o olhar de Ricardo. "Eu deveria ir", disse ela baixinho. "Amanhã termino de arrumar a biblioteca." Após a saída dela, Ricardo sentou-se no sofá ao lado do filho. "Você gosta da dona Laura?" perguntou cautelosamente. Miguel assentiu. "Ela não me diz para não ficar triste. Ela só fica comigo quando estou triste." Essas palavras atingiram Ricardo com uma força inesperada. Por 2 anos, ele tentara consertar o filho, levava-o a psicólogos, comprava presentes, planejava passeios que terminavam em silêncio e lágrimas. Laura fazia algo completamente diferente. Ela simplesmente estava. No dia seguinte, Ricardo decidiu pela primeira vez ficar em casa por mais tempo. Da janela de seu escritório, observou Laura e Miguel preparando o café da manhã. A mulher permitia que o menino ajudasse. Ele colocava cereal na tigela, mexia os ovos mexidos e aproveitava para contar um sonho que tivera na noite anterior. "Sonhei que voava com aqueles pássaros", disse ele, gesticulando com a colher. "Vi São Paulo inteira lá de cima." "Que sonho lindo", respondeu Laura, montando os sanduíches. "Talvez signifique que você quer ver o mundo de uma perspectiva diferente." "O que isso significa?" "Que às vezes, para entender algo melhor, é preciso olhar de longe. Assim como esses pássaros,
Eles veem coisas que nós não percebemos do chão. Ricardo ponderou sobre essas palavras. Ele mesmo estava olhando para sua vida da perspectiva certa. Sua maneira de lidar com o luto realmente ajudava Miguel ou o isolava? À tarde, enquanto Laura arrumava a biblioteca, Ricardo decidiu conversar. Ele a encontrou perto da estante, onde ela cuidadosamente espanava as fileiras de livros. Ela vestia um vestido azul marinho simples e um avental, os cabelos presos em um coque baixo. Na mão, ela segurava um dos volumes, Psicologia do Desenvolvimento Infantil. "Você se interessa por psicologia?" perguntou ele, apontando para o livro. Laura rapidamente colocou o volume de volta no lugar. "Desculpe, eu não deveria." A capa apenas me chamou a atenção. "Não há por que se desculpar. É uma biblioteca. Os livros são para serem lidos." Por um momento, houve silêncio. Laura voltou a espanar, mas Ricardo percebeu que seus movimentos haviam se tornado mais rígidos. "Miguel se apegou muito a você", disse ele finalmente. "Ele é um bom menino, inteligente e sensível. E solitário." Laura parou o espanador. "Sabe, às vezes, as crianças precisam de alguém que não tente consertá-las. Alguém que simplesmente as deixe ser como são. E os adultos também precisam disso?" Ela olhou para ele com surpresa, como se não esperasse uma pergunta tão pessoal. Em seus olhos, ele viu algo que nunca vira antes, uma dor que ele reconhecia, pois ele mesmo a carregava. "Acho que sim", respondeu ela baixinho. "Todos precisamos de alguém que nos permita ser imperfeitos." Janeiro trouxe consigo intensas chuvas que efetivamente isolaram a residência do mundo exterior. Ricardo, forçado a trabalhar remotamente, passou dias inteiros em casa pela primeira vez em anos. Inicialmente, ele se sentiu desconfortável em seu próprio espaço. A casa parecia diferente, não sendo apenas o lugar para onde voltava à noite. Laura aceitou as mudanças com sua calma característica. Ela ajustou sua programação para não atrapalhar Ricardo no trabalho, mas ao mesmo tempo manteve uma rotina que claramente acalmava Miguel. O menino, que por meses comera as refeições em silêncio, começou a falar sobre seus planos para o dia durante o café da manhã. No primeiro dia de isolamento, Ricardo trabalhava no escritório quando ouviu risadas vindas da cozinha. Risadas verdadeiras, infantis, que ele não ouvia desde a morte de Isabela. Ele saiu cautelosamente do quarto e parou na soleira da cozinha. Laura e Miguel assavam pão. O menino tinha farinha no nariz e nas bochechas, e a mulher mostrava a ele como sovar a massa corretamente. Suas mãos, fortes e firmes, guiavam as mãozinhas do filho enquanto formavam o pão. Lá, em Curitiba, minha avó sempre dizia que o pão assado com amor tem o melhor sabor, contava Laura, medindo os ingredientes. É preciso colocar bons pensamentos na massa. "E que bons pensamentos a senhora vai colocar?" perguntou Miguel, apertando a massa com os punhos. "Penso em como é bom passar tempo com você, e você." Miguel pensou por um momento. "Penso que o papai está em casa hoje e que poderemos comer este pão juntos." Ricardo sentiu um nó na garganta. Quando foi a última vez que o filho expressara alegria por sua presença? "Sabem de uma coisa?" disse ele, entrando na cozinha. "Talvez eu também possa colocar um bom pensamento neste pão." Miguel levantou os olhos surpreso. Laura discretamente se afastou, abrindo espaço no balcão. "Que pensamento, papai?" Ricardo arregaçou as mangas da camisa e colocou as mãos na massa ao lado das mãozinhas do filho. "Penso que nossa casa cheira a casa de verdade novamente." Nas horas seguintes, trabalharam juntos no pão e depois na preparação da sopa. Laura guiava delicadamente o processo, mostrando a Ricardo como Miguel gostava de cortar os legumes e explicando por que o menino sempre adicionava uma pitada extra de salsa.
Ele tem uma sensibilidade gustativa muito desenvolvida, dizia ela, observando Miguel provar os temperos. Consegue diferenciar ingredientes que a maioria das pessoas trata como pano de fundo. Ricardo ouvia essas observações com fascínio. Laura conhecia seu filho melhor do que ele mesmo. Sabia de suas preferências, medos, pequenos rituais que o ajudavam a passar o dia. À noite, quando Miguel adormeceu, Ricardo encontrou Laura na sala. Ela estava sentada perto da lareira, lendo o livro que ele havia notado anteriormente na biblioteca. À luz bruxuleante do fogo, ela parecia diferente, mais jovem, mais calma, como se o peso que ela carregava diariamente tivesse por um momento se desfeito. "Não estou incomodando?" perguntou ele. "Claro que não." Ela colocou o livro na mesinha. "É uma casa linda, Sr. Azevedo. Isabela tinha um gosto maravilhoso." Foi a primeira vez que Laura mencionou a esposa dele pelo nome. "Você conhecia minha esposa?" "Não pessoalmente, mas a presença dela ainda é muito marcante aqui. Na maneira como decorou a casa, na escolha dos livros, naquele piano." Ela olhou para o instrumento no canto da sala, no jeito como criou Miguel. Miguel quase não se lembra dela. "Acho que ele se lembra mais do que o senhor pensa, só de uma maneira diferente, em sua delicadeza, na forma como observa o mundo, em sua necessidade de harmonia." Laura olhava para as chamas. "Às vezes o amor permanece em nós mesmos quando esquecemos sua origem." Ricardo sentou-se na poltrona à frente dela. Pela primeira vez em meses, ele não sentiu a necessidade de fugir de uma conversa sobre Isabela. "E você, tem família?" Uma sombra apareceu no rosto de Laura. "Eu tinha. Desculpe, eu não queria." "Não, está tudo bem." Ela uniu as mãos no colo. "Às vezes é bom falar sobre isso. Eu tinha um filho. Ele se chamava Léo." Ricardo entendeu sem palavras. A maneira como ela disse, "eu tinha", o tom de sua voz, aquela dor em seus olhos que ele reconhecia, tudo falava de uma perda que não podia ser consertada. "Sinto muito." "Obrigada." Laura levantou-se da lareira. "Acho que devo ir para casa." "Laura..." Ele a deteve usando o nome dela pela primeira vez. "Fique para um chá. Este dia foi diferente." "Bom, eu não gostaria que terminasse em solidão." Ela olhou para ele com surpresa, como se não esperasse tal sinceridade. "Está bem," disse ela finalmente. "Vou ficar para o chá." E naquele momento, ambos entenderam que algo havia mudado entre eles. Deixaram de ser apenas empregador e empregada. Tornaram-se duas pessoas que entendiam a dor um do outro e que, talvez pela primeira vez em muito tempo, não se sentiam completamente sozinhas. Patrícia Guimarães apareceu na residência dos Azevedo no último dia de janeiro como um vento de inverno que trouxe consigo frio e inquietação. Ricardo a conhecia desde a infância. Era filha de vizinhos com quem ele passara a maioria das férias em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Patrícia sempre fora bonita, ambiciosa e autoconfiante, mas também implacável em seus objetivos. "Rico, querido!" exclamou ela, cruzando o limiar da residência com sua teatralidade característica. Ela vestia um elegante casaco bege com gola de pele e seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas. Assim que soube dos seus problemas com a empresa, soube que tinha que vir. Ricardo a recebeu com uma mistura de surpresa e constrangimento. Desde a morte de Isabela, Patrícia ligava regularmente oferecendo ajuda e companhia, mas ele sempre recusava educadamente. Sua aparição súbita não era coincidência. Aparentemente, ela soubera da crise da empresa por amigos em comum. "Patrícia, que... surpresa agradável", disse ele, não soando convincente. "Mas você realmente não precisa se preocupar conosco. Nós vamos nos virar." "Bobagem!" Ela gesticulou com a mão, olhando ao redor do hall.
Claro que não vou te deixar sozinho com todos esses problemas. Eu entendo de negócios, tenho contatos, podemos trabalhar juntos em uma estratégia para sair da crise. Nesse momento, Laura desceu as escadas com uma cesta de roupa. Patrícia a mediu de cima a baixo. Dos sapatos pretos simples, ao vestido azul escuro modesto, aos cabelos presos em um coque. Ah, então esta deve ser a famosa governanta, disse. Patrícia com um sorriso que não alcançava os olhos. Patrícia Guimarães, velha amiga da família, Laura assentiu. Laura Santos, prazer em conhecê-la. Ah, que sotaque lindo! De onde você é? De Curitiba. Curitiba, cidade charmosa. E o que a trouxe para São Paulo? Trabalho ou talvez amor? Ricardo percebeu como Laura se encolheu com aquela pergunta aparentemente inocente. Patrícia tinha o talento de fazer perguntas que soavam como uma conversa educada, mas na verdade eram um interrogatório discreto. Trabalho, respondeu Laura brevemente. Entendo. Ricardo sempre teve bom olho para pessoas. Não é rico. Patrícia o abraçou com uma familiaridade que o fez sentir-se desconfortável. Lembra-se de como eu sempre dizia que sabia em quem se podia confiar? Laura se afastou discretamente, mas Ricardo percebeu algo em seus olhos que nunca vira antes. Inquietação, talvez até medo. Nos dias seguintes, Patrícia se instalou na casa como uma velha amiga que tinha direito ao seu lugar. Ela dominava as conversas à mesa, reorganizava a agenda de Ricardo, oferecia conselhos sobre a empresa. Ela era carismática, inteligente e, sem dúvida, queria ajudar. Mas sua presença mudava a atmosfera da casa. Miguel, que estava começando a se abrir, novamente se tornou fechado e desconfiado. Patrícia tentava conversar com ele, mas o fazia do alto de uma adulta que sabe o que é melhor para a criança. Miguel, querido, disse ela durante o café da manhã, você não deveria passar tanto tempo na cozinha com a ajuda doméstica. Meninos da sua idade deveriam brincar ao ar livre, praticar esportes. Mas eu gosto de ajudar a dona Laura, respondeu Miguel baixinho. Claro que você gosta, mas isso não significa que seja bom para você. Não é, Ricardo? Crianças precisam de estrutura, disciplina, não de mimos. Ricardo sentiu-se dividido. Patrícia dizia coisas que ele mesmo pensara. Um dia, mas agora, ao ver como Miguel florescera sob os cuidados de Laura, essas palavras soavam falsas. Patrícia também começou a minar sutilmente a autoridade de Laura. Ela verificava se a casa estava limpa adequadamente, comentava as refeições, sugeria mudanças na rotina. Ricardo, você não acha que essa governanta está ficando muito envolvida na vida familiar? Disse ela certa noite, quando estavam sozinhos. Notei que Miguel está muito dependente dela. Isso é saudável? Laura cuida bem dele. Claro, mas será que é pelas razões certas? Uma mulher na idade dela, sem família própria, às vezes essas pessoas tentam substituir algo que lhes falta. E Miguel é sensível, suscetível a manipulações. Laura não manipula meu filho. Não estou dizendo que ela faz isso conscientemente. Mas pense, uma governanta modesta que de repente se torna indispensável em uma casa rica, conquista a confiança de um viúvo e seu filho, é um padrão bastante óbvio, não é? Essas palavras se instalaram na mente de Ricardo como uma semente de inquietação. Será que Patrícia poderia estar certa? Sua gratidão por Laura o cegou para as verdadeiras intenções dela? Laura, por sua vez, tornava-se cada vez mais invisível. Realizava suas tarefas em silêncio, evitava conversas mais longas com Ricardo, e os chás noturnos perto da lareira eram coisa do passado. Miguel percebia isso e sofria. Papai, disse ele um dia quando Patrícia saíra para fazer compras, por que a dona Laura está tão triste? Triste? Não me parece... Está triste. E parou de cantar na cozinha. Ricardo não percebera que Laura cantava enquanto trabalhava, mas agora, ao o filho mencionar, ele percebeu que a casa realmente perdera alguma leve nota de alegria que surgira com ela.
Talvez ela só tenha muito trabalho, respondeu ele, pouco convincente. Não, papai, é por causa daquela Patrícia. Ela não gosta da dona Laura e eu não gosto dela. Essa sinceridade infantil atingiu Ricardo com uma força inesperada. Miguel, que acabara de aprender a confiar novamente nos adultos, estava se retraindo, sentindo perigo para a pessoa que se tornara mais importante para ele. E então, Ricardo entendeu que estava diante de uma escolha que decidiria não apenas o futuro de sua empresa, mas se a casa dos Azevedo permaneceria um verdadeiro lar, ou se tornaria apenas um edifício elegante onde moravam pessoas solitárias. Fevereiro trouxe não apenas mais chuvas, mas também uma avalanche de problemas para a empresa de Ricardo. A fiscalização da Receita Federal encontrou irregularidades nos documentos dos últimos 3 anos e os principais clientes começaram a retirar-se dos contratos. Ricardo passava dias inteiros em reuniões com advogados e contadores, tentando entender como sua próspera empresa chegara à beira da falência. Patrícia mostrou-se um apoio inestimável nesses tempos difíceis. Seus contatos no mundo dos negócios ajudaram a encontrar um novo advogado e sua mente analítica rapidamente desvendou a confusão de documentos financeiros complicados. Ricardo era grato a ela, mas ao mesmo tempo se afastava cada vez mais da vida doméstica. Ricardo, você precisa começar a pensar em redução de custos, dizia Patrícia, espalhando documentos sobre a mesa. A casa é uma despesa enorme, manutenção pessoal. Talvez valha a pena considerar a venda e mudar para algo menor? Esta é a casa da família. Isabela a amava. Miguel está crescendo aqui. Mas Miguel será feliz em uma casa que lhe tira o futuro? Crianças se adaptam, Ricardo, e sentimentos não pagam as contas. Essas conversas geralmente aconteciam tarde da noite, quando Miguel já dormia e Laura terminava suas tarefas. Ricardo percebia como a mulher tentava não ouvir, mas sua silhueta tensa revelava que cada palavra a atingia com dolorosa clareza. Certa noite, Patrícia abertamente abordou a questão que já pairava no ar há semanas. Ricardo, preciso te dizer algo sobre sua governanta. O que você quer dizer? Verifiquei as referências dela. É claro que a agência confirmou as informações básicas, mas há algumas lacunas em seu passado. O período entre 2018 e 2021 é um vazio completo. Sem trabalho, sem endereço residencial. É estranho, não acha? Ricardo sentiu inquietação. Talvez ela tivesse problemas pessoais? Talvez. Ou talvez esteja escondendo algo importante. Pense logicamente. Uma mulher com formação humanística, que domina o inglês, trabalha como governanta. Isso não se encaixa. Todos temos direito à privacidade. Claro, mas não quando estamos cuidando dos filhos de outras pessoas em uma casa alheia. Ricardo, eu só me preocupo com você e Miguel. Essa mulher tem uma influência estranha sobre você. Que influência? Patrícia colocou a mão no ombro dele. Vejo como você a olha, e eu entendo. Você é um homem solitário, ela é uma mulher atraente que cuida do seu filho. É um mecanismo natural. Mas será que é realmente sentimento ou talvez gratidão que você confunde com algo mais? Essas palavras atingiram Ricardo em seu ponto mais sensível. Ele realmente estava começando a sentir algo mais do que gratidão por Laura? E se sim, Patrícia estava certa de que era apenas uma projeção de sua solidão? No dia seguinte, observando Laura enquanto ela trabalhava, Ricardo tentou olhá-la com olhos objetivos. Ela realmente era um enigma. Sua formação, sua maneira de se expressar, seu conhecimento de literatura e psicologia, tudo isso não se encaixava na imagem de uma governanta comum. E, no entanto, ela realizava suas tarefas com tal escrupulosidade como se fosse sua verdadeira paixão. Laura, disse ele quando estavam sozinhos na cozinha. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? A mulher parou com as mãos na água da louça. Claro! Por que você realmente veio para São Paulo?
E por que escolheu este trabalho? Por um longo momento, ouviu-se apenas o borbulhar da água. Laura terminou de lavar o prato, secou-o cuidadosamente e o colocou no armário. Porque eu precisava recomeçar, disse ela finalmente. Às vezes, a vida se organiza de tal forma que é preciso se tornar alguém completamente diferente do que se era. E quem você era antes? Alguém que tinha tudo e perdeu tudo. Ricardo esperou por mais explicações, mas Laura permaneceu em silêncio. Em seu silêncio havia uma categoricidade final. Era tudo o que ela podia dizer. E não haveria mais. Isso tem a ver com seu filho? Laura virou-lhe as costas, mas Ricardo percebeu como seus ombros se contraíam. Meu filho morreu em um acidente de carro. Estávamos juntos. Eu sobrevivi, ele não. A voz dela era dura, controlada. Isso é suficiente? O coração de Ricardo se apertou de dor. Meu Deus, Laura, sinto muito. Não quero compaixão. Só quero paz e a possibilidade de fazer algo útil. Este trabalho me dá isso. E Miguel? Ela finalmente se virou, e em seus olhos ardia uma dor tão intensa que Ricardo teve que se conter para não abraçá-la. Miguel é um presente. A oportunidade de consertar algo que eu não pude consertar em minha própria vida. Mas se o senhor pensa que estou usando-o para minhas próprias necessidades... Não penso assim. Sua amiga pensa diferente. Ricardo não sabia o que responder. Patrícia semeara sementes de dúvida que agora germinavam em sua mente, embora seu coração lhe dissesse algo completamente diferente. Laura, você se sente segura aqui? Ela olhou para ele com surpresa. Segura? Patrícia pode ser muito firme em suas opiniões. Não quero que você se sinta desconfortável em seu próprio local de trabalho. Pela primeira vez em semanas, um leve sorriso apareceu no rosto de Laura. Não é meu local de trabalho, Sr. Azevedo. É a sua casa. Eu só trabalho aqui. E nessas palavras havia tudo. A distância que ela tentava manter, a dor pelo frio que surgira entre eles e a resignação de alguém que se acostumara a não poder contar com a estabilidade. Março trouxe os primeiros sinais da primavera, mas na casa dos Azevedo a atmosfera de tensão aumentava. Ricardo passava dias inteiros na empresa, tentando salvar o que ainda podia ser salvo. A fiscalização da Receita Federal revelou que alguém sistematicamente falsificava documentos, imitando sua assinatura em contratos-chave. A investigação apontava para alguém do círculo interno, alguém que tinha acesso ao seu escritório e ao selo da empresa. Patrícia tornou-se sua mão direita nesta batalha. Sua lógica fria e implacabilidade o ajudaram a tomar decisões difíceis sobre demissões e redução de custos. Mas em casa, sua presença agia como um veneno que lentamente intoxicava cada relação. Laura tornou-se a sombra de si mesma, cumpria suas obrigações mecanicamente, evitava conversas e passava cada vez mais tempo sozinha em seu pequeno quarto no andar de cima. Miguel sentia isso de forma mais dolorosa. Papai, por que a dona Laura não me lê mais histórias? Perguntou certa noite, quando Ricardo finalmente voltou para casa cedo o suficiente para colocar o filho para dormir. Talvez ela esteja cansada, meu filho. Não é isso. Ela chora à noite. Eu ouvi. O coração de Ricardo se apertou dolorosamente. Como você sabe? O quarto dela é ao lado do meu. Às vezes, ouço ela chorar bem baixinho, assim como eu chorava depois da mamãe. Naquela noite, Ricardo demorou a adormecer. Ele estava deitado na cama, pensando na mulher que sofria em silêncio a poucos metros dele e no fato de que ele estava tão absorto em seus próprios problemas que não percebera a dor dela. Na manhã seguinte, Patrícia o surpreendeu durante o café da manhã. Ricardo, tenho uma proposta para você, disse ela, espalhando uma pasta elegante sobre a mesa.
Minha amiga Margarida Silva procura uma governanta para sua residência em Londres. Paga um dinheiro fantástico, oferece moradia e todas as comodidades. Pensei na sua Laura. Por quê? Porque seria uma boa solução para todos. Ela teria uma nova vida, melhores perspectivas. Você poderia contratar alguém mais adequado para Miguel. Alguém com formação pedagógica. Alguém que não carregue tanta bagagem emocional. Laura não carrega nenhuma bagagem emocional. Ah, Ricardo. Patrícia suspirou pacientemente. Essa mulher perdeu um filho. Você realmente acha que isso não afeta a maneira como ela trata Miguel? Projeção, superproteção, medo de outra perda, tudo isso pode ser muito prejudicial para uma criança. Ricardo quis protestar, mas as palavras de Patrícia atingiram seus medos mais profundos. Laura realmente tratava Miguel como um substituto para seu próprio filho perdido? Seu cuidado era saudável ou desesperado? Além disso, continuou Patrícia, você vê como ela sofre. Isso não pode ser bom nem para ela, nem para vocês. Às vezes, a melhor forma de ajuda é permitir que alguém vá embora. Naquela mesma tarde, Ricardo encontrou Laura na biblioteca. Ela estava sentada na poltrona perto da janela, segurando nas mãos um dos livros de Isabela, um volume de poemas de Clarice Lispector. Quando o ouviu, rapidamente colocou o livro de lado. Desculpe, eu não deveria... Laura, pare de pedir desculpas por cada coisa que você faz nesta casa. Ela olhou para ele, surpresa com seu tom áspero. Preciso conversar com você, disse ele, sentando-se à frente dela. Laura endireitou-se na poltrona, preparando-se para o que viria. Patrícia tem uma proposta de trabalho para você, em Londres, muito bem remunerada. Entendo. A voz dela era calma, mas Ricardo percebeu como ela empalideceu. Você gostaria de saber os detalhes? Isso significa que o senhor quer que eu vá embora? Aquela pergunta simples atingiu Ricardo diretamente no coração. Era isso que ele queria. Patrícia estava certa de que seria melhor para todos. Quero o que você quiser, respondeu ele finalmente. Mas preciso perguntar, você é feliz aqui? Laura permaneceu em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para o parque que cercava a casa. Felicidade é uma palavra muito grande, disse ela finalmente. Não sou feliz, senhor Azevedo. Não sei se algum dia serei novamente. Mas aqui tive paz e a possibilidade de ser útil. Tinha. Sua amiga está certa. Sou perigosa para Miguel. Não porque quero machucá-lo, mas porque preciso dele demais. E crianças não deveriam carregar a responsabilidade pelas feridas de alguém. Miguel ama você, eu sei, e eu o amo. Esse é o problema. Ricardo sentiu o mundo girar. Ao seu redor, Laura, vou aceitar esse trabalho em Londres, disse ela firmemente. Será a melhor solução para todos. E quanto a Miguel? Miguel é uma criança forte, ele vai superar. Crianças sempre superam se tiverem um pai amoroso. Ela olhou diretamente nos olhos dele. E ele tem. Naquela noite, enquanto Patrícia organizava com satisfação os detalhes da partida de Laura, Ricardo foi ao quarto do filho. Miguel estava na cama, mas não dormia. Papai, disse ele quando Ricardo sentou-se na beira da cama. A dona Laura realmente vai embora? Como você sabe? Ouvi você conversando com a Patrícia. Vi a dona Laura arrumando as coisas dela. Ricardo não sabia o que dizer. Como explicar a um menino de 8 anos as complicadas motivações dos adultos? Às vezes, os adultos precisam tomar decisões difíceis, começou ele cautelosamente. Mas é uma decisão errada, papai. A dona Laura é a melhor pessoa do mundo e a Patrícia a odeia. Patrícia não odeia Laura. Ela apenas pensa. Ela fala coisas feias da dona Laura quando pensa que ninguém está ouvindo. E faz a dona Laura chorar. Miguel sentou-se na cama e olhou para o pai com uma seriedade que era madura demais para sua idade. Papai,
Quando a mamãe morreu, pensei que nunca mais seria feliz. E então, a dona Laura veio e me ensinou que a gente pode ser triste e feliz ao mesmo tempo. Isso é errado? Ricardo abraçou o filho com força, sentindo seu próprio mundo desmoronar. Abril veio com uma reviravolta inesperada na investigação da empresa de Ricardo. O advogado encontrou provas que indicavam que o principal culpado pela sabotagem era Gustavo Almeida, um parceiro de negócios e amigo de longa data, em quem Ricardo confiava plenamente. Os documentos revelaram o desvio sistemático de fundos para contas privadas de Gustavo e a criação de documentação falsa que incriminava Ricardo. "Não consigo acreditar", disse Ricardo, revisando as provas em seu escritório. "Gustavo era como um irmão para mim. Por que ele faria isso?" Patrícia estava sentada à sua frente, analisando os documentos com fria precisão. "A inveja é uma motivação poderosa. Você tinha tudo: uma esposa linda, um filho, uma casa, uma posição social. Ele era apenas seu sócio. Talvez tenha achado que merecia mais." O advogado confirmou que as provas eram suficientes para inocentar Ricardo das acusações e recuperar a maioria dos fundos. A empresa poderia ser salva, mas o processo levaria meses e a reabilitação da reputação ainda mais tempo. Em casa, porém, a atmosfera estava tensa ao limite. Laura deveria partir em uma semana e seus preparativos para a viagem lançavam uma sombra sobre toda a família. Miguel tornou-se apático, mal comia e evitava o contato visual com o pai. O menino entendia que algo estava terminando, mas não conseguia entender por quê. Certa tarde, quando Patrícia saiu para uma reunião de negócios, Ricardo decidiu falar com Laura pela última vez. Ele a encontrou no quarto de Miguel, onde ela dobrava suas roupas no armário. "Você não precisa fazer isso", disse ele. "Não faz mais parte das suas tarefas. Quero que tudo esteja em ordem antes de ir." Ricardo sentou-se na beira da cama e observou seus movimentos precisos. Cada gesto era cheio de carinho pelas coisas que ela deixaria. "Laura, quero que você saiba que eu não quero que você vá embora." Ela parou com a camiseta de Miguel nas mãos. "Por favor, não vamos dificultar as coisas." "Não estou dificultando. Estou dizendo a verdade. Patrícia, talvez tenha boas intenções, mas ela não te conhece como eu. E o senhor me conhece?" Essa pergunta pairou entre eles como um desafio. Ele realmente a conhecia? O que ele sentia era baseado em um conhecimento verdadeiro ou em uma projeção de suas próprias necessidades? "Conheço o que é mais importante", respondeu ele finalmente. "Sei que você é a melhor coisa que aconteceu a Miguel desde a morte da mãe. Sei que graças a você ele sorri novamente. E sei que sem você voltaremos a ser solitários." Laura virou-se para ele, e em seus olhos ardiam lágrimas que ela tentava conter. "E eu também sei", continuou Ricardo, "que eu te amei de uma forma para a qual eu não estava preparado." "Não diga isso." "Por quê? É a verdade." "Porque não vai mudar nada. O senhor precisa de alguém adequado, alguém do seu círculo, alguém que não seja um lembrete constante de dor." "Laura, por favor." Ela colocou a mão no ombro dele. "Deixe-me ir com dignidade." Naquela noite, houve um confronto que mudaria tudo. Patrícia voltou para casa com um buquê de flores e uma garrafa de champanhe. "Tenho notícias maravilhosas", exclamou ela, entrando na sala onde Ricardo estava sentado na poltrona, olhando para a lareira. Margarida Silva confirma a oferta para Laura. Ela voa para Londres na próxima terça-feira. "Patrícia, precisamos conversar." "Claro, e tenho mais uma surpresa. Encontrei uma excelente governanta para Miguel. Inglesa, formação pedagógica, experiência com crianças traumatizadas. Será perfeita." "Patrícia, pare." Algo em seu tom a fez parar. "Não quero uma nova governanta e não quero que Laura vá embora." "Ricardo, do que você está falando? Tudo já foi arranjado. Por você.
sem me perguntar a opinião. Patrícia colocou as flores na mesinha e olhou para ele com uma mistura de surpresa e irritação. Pensei que era óbvio. Essa situação era insustentável. Para quem? Para todos. Ricardo, você não vê o que está acontecendo. Essa mulher te envolveu. Ela está usando sua solidão e sua gratidão pelos cuidados com Miguel. Não é verdade. É verdade. E o pior de tudo é que você vê, mas não quer admitir. Você tem medo de ficar sozinho. Então se apega à primeira mulher que lhe mostrou um pouco de carinho. As palavras de Patrícia atingiram um ponto sensível, mas ao mesmo tempo provocaram em Ricardo uma raiva que ele não sentia há anos. Você acha que eu não sei a diferença entre gratidão e amor? Amor? Patrícia riu amargamente. Ricardo, isso não é amor, é desespero. E essa governanta vê isso e se aproveita. Chega, Patrícia. Não chega. Alguém tem que te dizer a verdade, já que você está cego. Essa mulher, interrompeu Ricardo, levantando-se da poltrona, tem um nome. E essa mulher salvou meu filho. E a mim salvou. Ou antes o tornou dependente dela. Nesse momento, Miguel entrou no quarto de pijama. Tinha os olhos marejados e segurava uma pequena mochila nas mãos. Papai, disse ele com a voz trêmula, estou fugindo de casa. Ricardo ajoelhou-se ao lado do filho. Miguel, o que você está fazendo? Vou atrás. Da dona Laura, não quero ficar aqui sem ela. Patrícia suspirou de irritação. Vê, é exatamente disso que estou falando. Essa criança está doentia e dependente dela. Não é dependência, gritou Miguel de repente, virando-se para Patrícia com raiva. A dona Laura é a única pessoa que me entende e a senhora a machucou. Miguel, Patrícia quis dizer algo, mas o menino continuou. Ouvi a senhora falar coisas feias da dona Laura e vi a senhora revirar as coisas dela quando achava que ninguém estava olhando. Ricardo levantou a cabeça e olhou para Patrícia com descrença. Você revistou as coisas da Laura? Ricardo, não é o que você pensa. Como não é? O que você estava fazendo no quarto dela? Patrícia ficou em silêncio por um momento e então se endireitou com uma expressão desafiadora. Eu estava verificando quem essa mulher realmente é e encontrei algo que você deveria saber. Patrícia entrou em seu quarto e voltou com uma pasta cheia de documentos. Ela os jogou na mesinha com uma expressão triunfante. Sua querida Laura não é uma governanta comum, Ricardo. Ela é doutora em psicologia infantil, autora de 3 livros científicos e ex-diretora de uma clínica para crianças traumatizadas em Curitiba. Ricardo olhou para os documentos. Diplomas, certificados, artigos científicos. Todos carregavam o nome Doutora Laura Santos. Não entendo. Isso é bom, certo? Isso significa que ela tem qualificações para cuidar de Miguel. Você não entende. Patrícia estava cada vez mais nervosa. Ela mentiu para você. Ela fingiu ser uma simples empregada, enquanto é uma psicóloga qualificada. Você não se pergunta por quê? Miguel segurava a mochila com força, observando os adultos com os olhos arregalados. Talvez ela tivesse seus motivos, disse Ricardo baixinho. Que motivos? A não ser que esteja escondendo algo ainda pior. Verifiquei, também porque ela saiu da clínica. Eles a fecharam em 2019, após a morte de um dos pacientes. Uma criança, Ricardo. Uma criança da idade de Miguel. Ricardo sentiu como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. O quê? O menino cometeu suicídio durante a terapia. Houve um processo, claro. Eles não a culparam oficialmente, mas sua carreira profissional acabou. E 1 ano depois, seu próprio filho morreu. Nesse momento, Laura entrou no quarto. Ela ouviu as vozes alteradas e veio verificar o que estava acontecendo. Parou na soleira e viu seus documentos espalhados na mesinha. Miguel com a mochila e os olhares acusadores de 3 pessoas.
Vejo que a Patrícia compartilhou meus documentos privados com todos, disse ela calmamente. É verdade? Perguntou Ricardo. Sobre aquele menino? Sobre a clínica? Laura fechou os olhos por um momento e quando os abriu, seu rosto era como uma máscara. Sim, é verdade. E você não me contou isso? Não. Por quê? Porque eu sabia que você reagiria exatamente como está reagindo agora. Patrícia triunfou. Vê, Ricardo, ela mentiu para você o tempo todo. Eu não menti, respondeu Laura, olhando diretamente para Ricardo. Apenas não contei toda a verdade. Assim como o Senhor não me contou toda a verdade sobre a morte de sua esposa, sobre seus problemas com a empresa, sobre seus medos. Não é a mesma coisa, não? Todos nós escondemos partes de nós mesmos que consideramos muito dolorosas ou muito complicadas para explicar. A diferença é que a Patrícia considerou meus segredos perigosos. Miguel largou a mochila e se aproximou de Laura. Dona Laura, é verdade que a senhora é doutora? Sim, Miguel, mas isso não é mais importante. E por que a senhora não contou para o papai? Laura ajoelhou-se diante do menino para poder olhá-lo nos olhos. Porque às vezes, quando as pessoas sabem demais sobre nosso passado, elas param de nos ver como somos agora. Pensei que seria melhor se eu simplesmente fosse para você e para seu pai a pessoa que vocês conheceram. Mas eu gosto da senhora como a senhora é, disse Miguel. A senhora vai ter que ir embora? Ricardo ouvia essa conversa com uma dor crescente no coração. Via Laura lutando contra as lágrimas, tentando ser forte pela criança que amava. Sim, meu amor, eu tenho que ir. Por causa da Patrícia? Não, Miguel, por minha causa, porque não consegui ser totalmente honesta com seu pai. Patrícia não podia mais ouvir aquilo. Chega de teatro. Ricardo, você não vê como ela manipula até agora? Usa a criança para despertar pena. Laura levantou-se e olhou para Patrícia com tanta força que a mulher recuou um passo. A senhora pensa que conhece a verdade sobre mim com base em alguns documentos. Mas a verdade é que aquele menino, Tiago Soares, não cometeu suicídio por causa da terapia. Ele o fez porque seu pai o molestou, e eu não consegui descobrir a tempo. E a verdade é que meu próprio filho morreu porque eu estava dirigindo rápido demais, fugindo com esses documentos para o Ministério Público. A verdade é que perdi tudo tentando salvar uma criança, e por isso perdi a minha própria. Na sala, um silêncio tão profundo se instalou que se ouvia apenas o tic-tac do relógio na lareira. E a verdade é, continuou Laura olhando para Ricardo, que pela primeira vez desde a morte de Tiago, senti que ainda podia ajudar alguém, que ainda podia ser boa para alguma criança. Então sim, eu estava usando Miguel para acreditar que ainda sou alguém digna de viver. Miguel aproximou-se dela e pegou-a pela mão. Dona Laura, a senhora não me usou, a senhora me ajudou, e eu ajudei a senhora, não foi? Laura olhou para o menino e finalmente desabou. As lágrimas que ela conteve por meses escorreram em um fluxo. Sim, meu amor, você também me ajudou. Ricardo observou a cena e sentiu seu coração se partir ao meio. Todas as dúvidas que Patrícia semeara, todas as perguntas sobre manipulação e exploração desapareceram diante da pura verdade de duas pessoas que se salvavam mutuamente. Laura, ele começou, mas a mulher balançou a cabeça. Não, Ricardo. Patrícia tem razão em uma coisa. Não podemos construir um futuro sobre as bases de omissões e verdades ocultas. Miguel merece coisa melhor. Vocês dois merecem coisa melhor. E ela saiu do quarto, deixando para trás 3 pessoas que precisavam enfrentar as consequências dos segredos revelados. Após a saída de Laura, um silêncio pesado pairou na sala. Patrícia estava perto da janela, Ricardo estava sentado na poltrona com a cabeça nas mãos e Miguel abraçava sua mochila contra o peito. Agora você sabe quem ela realmente é,
disse Patrícia finalmente. Uma mulher com essa bagagem psicológica é uma bomba relógio. Você realmente quer expor Miguel? Ricardo levantou a cabeça e olhou para ela com uma expressão que Patrícia nunca vira antes. Patrícia, quero que você vá embora. O quê? Quero que você saia da minha casa. Hoje. Patrícia olhou para ele com descrença. Ricardo, você deve estar brincando? Depois de tudo o que fiz por você? Depois de como eu te ajudei a salvar a empresa? Aprecio sua ajuda nos negócios, mas não pedi que você interferisse na minha vida familiar. Interferir? Eu estava tentando te proteger. De quê? De uma mulher que ensina meu filho que se pode ser triste e feliz ao mesmo tempo? De alguém que fez com que pela primeira vez em 2 anos eu visse um sorriso no rosto de Miguel? Miguel aproximou-se do pai e ficou ao lado de sua poltrona. Papai, a dona Laura vai ficar? Ricardo abraçou o filho. Não sei, meu filho. Talvez já a tenhamos machucado demais. Patrícia se aproximou e sua voz se tornou suplicante. Ricardo, não cometa esse erro. Essa mulher é uma ruína. Perdeu seu próprio filho por sua imprudência. Perdeu a profissão por incompetência. O que te faz pensar que ela não vai machucar Miguel também? O fato de que por 6 meses eu me senti bem pela primeira vez desde a morte de Isabela, respondeu Ricardo baixinho. O fato de que Miguel voltou a falar sobre o futuro. O fato de que eu me sentia em casa, na minha própria casa. Isso foi uma ilusão, talvez. Mas mesmo uma ilusão era melhor do que o vazio que você tentava preencher com sua presença. Patrícia recuou, como se tivesse levado um tapa. Como você pode dizer isso? Eu te amei por 20 anos. Eu sei. E talvez seja por isso que você não conseguiu suportar que eu amasse outra pessoa. Amou? Você acha que a amou? Ricardo olhou para a direção da escada, onde Laura havia desaparecido momentos antes. Sim, eu acho que a amei. Não pelo que ela foi um dia, mas pelo que ela é agora. Por sua força, sua delicadeza, pela maneira como ela consegue estar presente na dor, em vez de fugir dela. Patrícia pegou suas coisas com as mãos trêmulas. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai se arrepender. E quando isso acontecer, eu não vou vir te salvar uma segunda vez. Quando Patrícia saiu, Miguel olhou para o pai com seriedade. Papai, agora você vai falar com a dona Laura? E o que eu devo dizer a ela? Que você a ama e que não importa o que aconteceu antes. E se ela não acreditar? Então você tem que mostrar a ela. Ricardo subiu e bateu na porta do quarto de Laura. Ele ouviu um suave entre e entrou. Laura estava sentada na cama com uma mala à sua frente. Suas coisas já estavam parcialmente arrumadas. Patrícia foi embora, disse ele. Sinto muito pelo que aconteceu. Pelo quê? Por você ter dito a verdade? Laura levantou a cabeça e olhou para ele com surpresa. Você não está bravo? Estou bravo comigo mesmo por ter permitido que Patrícia fosse tão longe, por não ter perguntado sobre seu passado de uma forma que permitisse que você dissesse a verdade. Ricardo. E estou bravo comigo mesmo por, durante todos esses meses, não ter te dito o que deveria ter dito desde o início. Laura largou a blusa que segurava nas mãos. O quê? Que você é a melhor coisa que aconteceu a mim e a Miguel. Que sem você, esta casa é apenas um edifício, que eu te amei não pelo que você faz, mas pelo que você é. Mas eu perdi meu próprio filho, por minha imprudência. Você tentou salvar outra criança. Não é a mesma coisa. E aquele menino na clínica não foi culpa sua. Patrícia me contou a verdade sobre o abuso. Você fez o que pôde. Laura começou a chorar, não silenciosamente como fizera por meses, mas em voz alta, com toda a dor que carregava dentro de si. Mas eu não consigo ser a mulher que você quer ver. Estou quebrada, Ricardo. Talvez para sempre. Ricardo aproximou-se dela e sentou-se na beira da cama.
E você acha que eu não estou quebrado? Você acha que depois da morte de Isabela eu me tornei um homem inteiro? Não é a mesma coisa. Você tem razão, não é a mesma coisa. Porque eu me fechei e deixei meu filho sofrer sozinho. E você, apesar da sua dor, conseguiu ser para ele o que eu não pude ser. Laura olhou para ele através das lágrimas. Mas eu serei um lembrete constante da perda. Você será um lembrete de que se pode sobreviver às piores coisas e ainda ser uma boa pessoa, que se pode amar apesar da dor. E se eu não for forte o suficiente? E se eu machucar alguém novamente? Então seremos fortes juntos e aprenderemos a não machucar aqueles que amamos. Laura olhou para ele com uma esperança que não ousava permitir a si mesma. Você realmente quer que eu fique? Quero que você fique como Laura. Não como governanta, não como terapeuta de Miguel, mas como a mulher que eu amei. Nesse momento, Miguel entrou no quarto com um pequeno ramalhete de flores do campo. É para a senhora, dona Laura, para a senhora saber que a gente quer que a senhora fique. Laura pegou as flores e abraçou o menino. Sabe, Miguel, acho que vou ficar, mas não mais como dona Laura, apenas como Laura, que ama vocês. E pela primeira vez em meses, na casa dos Azevedo, as risadas voltaram a ecoar. Maio trouxe consigo o primeiro calor verdadeiro da primavera, mas também o retorno de velhos medos e incertezas. Embora Laura tivesse concordado em ficar e Ricardo lhe confessasse seu amor, a atmosfera na casa era delicada como papel. Os três se moviam com cautela, como se temessem que uma palavra ou gesto impensado pudesse destruir a frágil harmonia que haviam recuperado. Laura deixou de ser a governanta, mas ainda não sabia quem deveria se tornar. Ricardo ofereceu-lhe ajuda para retornar à profissão de psicóloga, mas ela se encolhia só de pensar em trabalhar com crianças. O passado ainda era doloroso demais. Talvez você pudesse escrever? Sugeriu ele certa noite, enquanto estavam sentados no terraço, observando Miguel construir uma casinha para pássaros. Lembro-me dos livros que você escreveu. Patrícia deixou cópias. Isso foi em outra vida, respondeu Laura, mas em sua voz havia um toque de saudade. E talvez seja exatamente por isso que vale a pena tentar? Escrever sobre o que você experimentou poderia ajudar outros pais que passaram por traumas semelhantes. Laura permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para Miguel, que com toda a seriedade explicava aos pássaros as vantagens arquitetônicas de sua construção. Você tem medo? Perguntou Ricardo delicadamente. Sim, tenho medo de que, quando começar a escrever sobre tudo isso, isso me consuma, que eu não consiga mais ser feliz com vocês. Mas talvez escrever ajude você a se reconciliar com isso. Naquela mesma noite, Laura, pela primeira vez em 3 anos, sentou-se diante do computador com a intenção de escrever. As palavras vinham com dificuldade, cada frase era como abrir uma ferida antiga. Mas havia também um alívio, como se emoções há muito contidas finalmente encontrassem vazão. Ricardo não pressionava, mas apoiava discretamente seus esforços. Trava chá quando ela escrevia até tarde. Cuidava para que Miguel não a atrapalhasse no trabalho. E quando via que ela estava particularmente triste após uma sessão de escrita, simplesmente pegava sua mão e sentava-se com ela em silêncio. Miguel intuía que Laura estava passando por algo difícil e, à sua maneira infantil, tentava ajudá-la. Todos os dias, ele lhe trazia pequenos presentes, uma pedra bonita, uma folha colorida, um desenho dos 3 como uma família feliz. É para a senhora se lembrar das coisas boas, dizia ele, entregando-lhe mais um tesouro. No entanto, à medida que Laura se aprofundava na escrita sobre seu passado, os problemas começaram a surgir. Pesadelos que há muito não a atormentavam à noite voltaram com força redobrada.
Às vezes, ela acordava gritando o nome de seu filho falecido. Ricardo, após essas noites, a encontrava na cozinha, sentada com uma xícara de chá frio, olhando para o vazio. Talvez você devesse procurar um terapeuta, sugeriu ele certa manhã. Eu sou terapeuta, respondeu ela amargamente. E você vê como estou bem. Exatamente por isso. Você sabe o quanto isso ajuda. Eu também sei o quanto pode prejudicar quando feito de forma errada. Essa conversa fez Ricardo perceber o quanto Laura ainda não confiava em si mesma. A culpa pela morte do paciente e de seu próprio filho era como um veneno que envenenara sua confiança em suas próprias habilidades profissionais e parentais. A situação complicou-se ainda mais quando, certo dia, Patrícia ligou. Ricardo, preciso te dizer algo importante. A voz dela soava incerta ao telefone. Encontrei algo nos documentos que levei do quarto da Laura. Acho que cometi um erro. Que erro? Eu te contei sobre a morte daquele menino na clínica, mas não li todos os documentos. Laura foi oficialmente inocentada das acusações. Mais do que isso, ela foi premiada por descobrir o caso de abuso. Foi graças a ela que o Ministério Público iniciou uma investigação contra o pai da criança. Ricardo sentiu uma mistura de alívio e raiva. Por que você não me contou isso antes? Porque eu não queria admitir que estava errada. Ricardo, eu realmente pensei que estava protegendo você e Miguel. E agora vejo que permiti que a inveja me cegasse para a verdade. Laura é uma boa mulher, e se você a ama, eu amo. Então preciso te dizer mais uma coisa. Encontrei em sua agenda o endereço do túmulo de seu filho e a data da morte. Ricardo, ele morreu exatamente no aniversário da morte de Isabela. Após essa conversa, Ricardo ficou por um longo tempo em seu escritório, tentando entender todas as implicações do que ouvira. Laura viera para São Paulo não apenas fugindo da dor, viera porque a data da morte de seu filho estava ligada à sua própria perda. Era coincidência ou destino? Naquela noite, ele a encontrou no jardim, onde ela plantava flores em um pequeno canteiro que montara no canto da propriedade. Patrícia ligou, disse ele, sentando-se ao lado dela na grama. Laura não levantou a cabeça. E ela me contou a verdade sobre a investigação de Tiago Soares, que você foi inocentada das acusações. Isso não muda nada. Ainda não percebi os sinais de abuso a tempo. Mas você salvou outras crianças do mesmo destino, depois que uma criança já havia morrido. Laura! Ricardo pegou as mãos dela delicadamente. Me diga a verdade. Por que você veio para São Paulo? E por que exatamente em outubro? Laura finalmente olhou para ele, e em seus olhos havia uma dor tão grande que Ricardo se arrependeu de ter feito a pergunta. Porque outubro foi o mês em que Tiago morreu, e sua esposa, e meu filho. Pensei que talvez em um lugar onde outra pessoa passou pela mesma coisa, eu pudesse entender como sobreviver. E você entendeu? Sim, sussurrou ela. Entendi que sobreviveremos apenas se nos permitirmos amar novamente. Apesar do risco, apesar do medo, apesar de tudo. Naquele momento, Ricardo soube que o relacionamento deles exigiria mais coragem do que qualquer outro em sua vida. Mas ele também sabia que ela valia todo o risco. Junho trouxe consigo uma decisão importante que definiria o futuro de todos eles. Ricardo recebeu uma proposta de uma renomada editora que se interessou pelo manuscrito de Laura. Fragmentos de seu livro sobre a superação do luto pela perda de um filho, que ele enviou sem o conhecimento dela, foram considerados revolucionários na abordagem da terapia do luto. Você não podia ter feito isso sem a minha permissão, disse Laura, quando Ricardo lhe apresentou a proposta. Editorial. Pude e fiz, porque sei que você nunca teria se decidido por si mesma. E se eu não quiser publicar este livro?
Então você não o publicará, mas pelo menos terá uma escolha. A conversa sobre o livro gerou o primeiro grande atrito entre eles desde a reconciliação. Laura sentiu-se traída, como se Ricardo tivesse violado sua privacidade mais profunda. Por alguns dias, mal conversaram, comunicando-se principalmente por gestos educados, mas frios. Miguel, atento às menores mudanças de atmosfera na casa, começou a se retrair. Parou de falar sobre seus planos, voltou a comer em silêncio e passava cada vez mais tempo sozinho em seu quarto. "Vocês estão brigando de novo?" perguntou ele certa noite, quando Ricardo foi colocá-lo para dormir. "Não estamos brigando, meu filho. Apenas temos opiniões diferentes sobre um determinado assunto." "A Laura vai embora de novo?" O coração de Ricardo se apertou ao ouvir o medo na voz do filho. "Por que você pensa isso?" "Porque a mamãe também brigava com você antes de ficar doente, e depois ela morreu e não houve mais brigas." Ricardo sentou-se na cama e abraçou o filho. Ele entendeu que, para um menino de 8 anos, qualquer conflito entre adultos podia significar uma ameaça à estabilidade de seu mundo. "Miguel, ouça com atenção. Às vezes, pessoas que se amam não concordam em algumas coisas. Isso não significa que param de se amar, e não significa que alguém vai embora ou morrer. Mas como se pode ter certeza disso? Não se pode, mas pode-se prometer que se fará o melhor possível para que isso não aconteça." No dia seguinte, Ricardo decidiu conversar seriamente com Laura. Ele a encontrou na biblioteca, onde ela lia a proposta editorial mais uma vez. "Sei que deveria ter te perguntado antes de enviar o manuscrito", começou ele, "mas tive medo de que você recusasse. E daí, é minha decisão. Você tem razão. Mas às vezes, as pessoas que amamos precisam de um empurrãozinho na direção certa." "E como você sabe que é a direção certa?" Ricardo sentou-se à frente dela. "Porque eu li o que você escreveu e sei que isso pode ajudar milhares de famílias passando pelo mesmo que nós. E se eu não estiver pronta para ajudar os outros? E se eu ainda precisar de ajuda para mim mesma? Tudo bem também. Mas talvez ajudar os outros ajude você?" Laura largou os documentos e olhou para ele com exaustão. "Ricardo, você não entende. Este livro não é apenas a minha história, é também a história de Tiago, meu filho. E eu não tenho o direito de vender a memória dele." "Você não está vendendo a memória dele. Você está dando a ela um sentido." "Que direito tenho de dar sentido à morte do meu próprio filho?" Essa pergunta pairou entre eles como uma ferida que não podia ser enfaixada. Ricardo entendeu que sua lógica simples não era capaz de abranger a complexidade da culpa de uma mãe que sobreviveu ao seu próprio filho. "Talvez", disse ele cautelosamente, "o direito de uma mãe que quer que outras crianças não passem pelo que Tiago passou?" Laura começou a chorar, não violentamente, mas em silêncio, como se as lágrimas fossem a única forma de comunicação que lhe restava. "Tenho medo, Ricardo. Tenho medo de que, se eu escrever este livro, terei que reviver cada momento daquela noite. Cada detalhe do acidente, cada palavra que ele disse antes de..." Ricardo se aproximou dela e a abraçou com força. "Você não precisa fazer isso sozinha. Eu estarei com você. E se, durante a escrita, eu desabar de novo? E se eu não conseguir ser boa para você e para Miguel? Então estaremos todos quebrados juntos e nos recomporemos juntos." Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eles dormiram lado a lado, mas nenhum deles adormeceu rapidamente. Laura estava com os olhos abertos, pensando na proposta editorial, e Ricardo se perguntava se não havia cometido um erro ao forçar a questão do livro. Pela manhã, encontraram um bilhete de Miguel na mesa da cozinha. "Dona Laura, se a senhora escrever um livro sobre seu filho, eu farei os desenhos, para ele não ficar sozinho." Esse simples gesto infantil fez Laura tomar uma decisão.
Não para si mesma, não para a editora, mas para o pequeno menino que entendia a perda melhor do que muitos adultos e que oferecia sua companhia na dor. Está bem, disse ela naquela noite a Ricardo. Vou escrever este livro, mas nos meus termos e com sua ajuda. Em que termos? Metade da renda do livro irá para uma fundação de ajuda a famílias que perderam filhos. A outra metade para um fundo de bolsas de estudo, em nome de Léo, para jovens psicólogos infantis. E para você? Para mim, basta que o nome dele seja associado a algo bom, em vez de apenas à morte. Esse foi o primeiro passo em um longo caminho de retorno de Laura à vida profissional, mas também o primeiro passo verdadeiro na construção de seu futuro comum, sobre as bases do entendimento e respeito mútuos. Julho trouxe consigo um presente inesperado. Ricardo recebeu uma mensagem dos advogados de que seu sócio Gustavo havia concordado com um acordo extrajudicial. Os fundos roubados da empresa foram totalmente devolvidos, com juros, e Gustavo ainda transferiu suas cotas na empresa para Ricardo como forma de reparação. Isso significa que você agora é o único proprietário da empresa, explicou o advogado, e que todas as acusações contra o senhor são oficialmente retiradas. Ricardo não sentiu o triunfo que esperava. Em vez disso, sentia um estranho vazio onde antes havia a amizade com Gustavo. Laura, observando sua reação, compreendeu isso sem palavras. Às vezes, vencer também significa perder, disse ela naquela noite, enquanto estavam sentados no terraço. Gustavo era como um irmão. Não consigo entender por que ele fez isso. Talvez você nunca entenda, mas pode perdoar, não por ele, mas por você. Ricardo olhou para ela com curiosidade. Como você lida com o perdão ao pai daquele menino que abusou do filho, a si mesma pelo acidente? Laura pensou muito na resposta. Algumas coisas eu nunca vou perdoar, mas aprendo a viver com o fato de que nem toda ferida precisa cicatrizar para que a vida possa ser boa. Essas palavras tornaram-se o motivo principal quando Laura começou a trabalhar intensamente no livro. Ela escrevia sobre a dor que não passa, mas com a qual se pode conviver. Sobre a culpa que não pode ser lavada, mas pode ser transformada em força. Sobre o amor que não morre com a partida da pessoa amada, mas se transforma em algo diferente, mais consciente, mas também mais frágil. Miguel realmente desenhava ilustrações para o livro. Suas imagens infantis representavam cenas estranhas e simbólicas. Mães abraçando espaços vazios, casas com janelas em forma de coração, pássaros carregando pequenas estrelas no bico. Laura chorava sobre cada um desses desenhos, mas também sentia algo em seu coração lentamente cicatrizar. Ricardo, nesse meio tempo, tomou a decisão de transformar a empresa. Em vez de focar apenas em projetos imobiliários comerciais, ele queria realizar projetos sociais, construir casas para famílias em crise, centros de terapia para crianças, moradias protegidas. Isso trará menos lucros, alertou o contador-chefe. Mas mais sentido, respondeu Ricardo. Laura ficou impressionada com essa decisão, mas também preocupada. Você está fazendo isso por mim? Perguntou ela. Porque se sim, então, estou fazendo por todos nós. A empresa de Isabela e Gustavo não existe mais. Quero construir algo novo, algo que reflita quem somos agora. Naquele verão, houve também um momento decisivo na relação de Laura com Miguel. O menino, que até então a tratava com confiança infantil, começou a fazer perguntas difíceis. Laura, seu filho teria ciúmes de mim? Perguntou ele certo dia, enquanto preparavam o jantar juntos. Laura parou com a faca na mão. Por que você pensa isso? Porque às vezes vejo você olhando para mim como se estivesse pensando em outra pessoa. E me pergunto se está tudo bem que eu o substitua. Essa foi a conversa mais difícil que Laura teve que ter desde a morte de seu filho. Ela sentou-se à frente de Miguel e pegou suas mãozinhas nas suas. Miguel,
Você não substitui ninguém. Léo era meu filho e você é meu amigo. São dois amores completamente diferentes. Mas a gente pode amar duas pessoas ao mesmo tempo? Sim. O coração não é como um quarto onde só uma pessoa pode morar. É mais como uma casa com muitos quartos. Cada pessoa que amamos tem seu próprio quarto. E no coração da senhora tem um quarto para o papai? Laura sorriu através das lágrimas. Um quarto bem grande. E para mim? Um quarto enorme com as janelas mais bonitas. E para o Léo? Um quarto que nunca vai se fechar. Mas isso não significa que os outros quartos sejam menos importantes. Essa conversa foi um ponto de virada. Depois dela, Miguel parou de competir com a memória de Léo e começou a respeitá-la. Ele frequentemente perguntava a Laura sobre seu filho, como ele era, o que gostava de fazer, qual era seu brinquedo favorito. E assim, Léo tornou-se parte de sua história familiar, não como um fantasma, mas como uma pessoa amada, cuja ausência sentem, mas cuja memória os une. Agosto trouxe consigo uma decisão que surpreendeu a todos. Ricardo pediu Laura em casamento. Ele não o fez romanticamente, com anel e ajoelhando-se. Simplesmente, certa noite, enquanto estavam sentados no jardim e observavam Miguel brincar com o cachorro dos vizinhos, ele disse: "Quero que sejamos uma família, oficialmente." Laura ficou em silêncio por um longo momento. E se eu não for uma boa mãe para Miguel? E se o meu passado? Você já é uma boa mãe para Miguel. E seu passado faz parte de quem você é. Eu te amo junto com ele. E se... Ela começou outra preocupação, mas Ricardo a interrompeu. Laura, posso te prometer apenas uma coisa: que vou te amar todos os dias, mesmo naqueles dias em que você não conseguir amar a si mesma. Isso é suficiente? E pela primeira vez, desde a morte de Léo, Laura respondeu a uma pergunta, importante sem medo. Sim, é suficiente. Setembro de 2024 começou com o tão esperado lançamento do livro de Laura, Os Quartos do Coração. Assim era o título, inspirado na conversa com Miguel sobre os diferentes tipos de amor. A primeira apresentação do livro ocorreu em uma pequena livraria em São Paulo, e na sala reuniam-se não mais de 30 pessoas. Laura estava tão nervosa que suas mãos tremiam ao ler os trechos. Mas quando começou a contar sobre sua jornada de luto, sobre como aprendeu a viver com o vazio no coração, a sala silenciou de uma forma que falava do profundo entendimento dos ouvintes. Não escrevi este livro para consolar, disse ela aos presentes. Escrevi para dizer a verdade, que algumas perdas são tão grandes que nunca nos reconciliaremos com elas. Mas podemos aprender a viver com elas, e podemos aprender a amar apesar delas. Após a apresentação, uma mulher de meia idade se aproximou dela, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Minha filha morreu há 1 ano, disse ela baixinho. Os médicos dizem que eu deveria seguir em frente, mas seu livro, pela primeira vez, alguém disse que eu não preciso. Você não precisa, respondeu Laura, apertando a mão dela. Você pode viver e amar, carregando-a no coração. Houve muitas conversas assim naquela noite. Ricardo e Miguel estavam sentados na última fila, observando Laura transformar sua dor em fonte de força para os outros. Miguel tinha consigo o álbum com seus desenhos para o livro e orgulhosamente os mostrava a quem quisesse ver. "É o filho de vocês?" perguntou uma das participantes do encontro, olhando para as ilustrações do menino. "Sim", respondeu Ricardo sem hesitação. E naquele momento ele entendeu que há muito tempo deixara de pensar em Miguel como seu filho e em Laura como a mulher que cuidava dele. Em sua mente, já há meses eles eram uma família. O livro de Laura gradualmente ganhou reconhecimento. Não era um best-seller no sentido tradicional, mas chegou às pessoas que precisavam dele. A editora começou a receber cartas de leitores
Pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, casais desmoronando sob o peso de uma perda comum. Você deveria voltar para a terapia, disse Ricardo certa noite enquanto liam juntos as cartas. As pessoas precisam de você. Não sei se estou pronta. E você estava pronta para escrever um livro? E para me amar? Para ser mãe de Miguel? Laura olhou para ele com um sorriso. Não estava pronta para nenhuma dessas coisas. E como terminou? Melhor do que eu poderia sonhar. Outubro, o mês que antes era marcado pela dor para todos eles, desta vez trouxe alegres preparativos para o casamento. Eles decidiram que teriam um casamento civil modesto, apenas os três, mas Miguel tinha outros planos. Não podemos nos casar sem o Léo, declarou ele categoricamente. Mas Léo não está mais vivo, meu filho, explicou Laura delicadamente. Eu sei, mas ele deveria estar conosco, porque ele também faz parte da família, não é? E assim, em 20 de outubro, no aniversário da morte de Isabela e Léo, no pequeno cartório de registro civil, eles estavam em 4. Ricardo, Laura, Miguel e a presença invisível de 2 pessoas que os levaram a este momento. Miguel segurava 2 fotos, uma de Isabela, outra de Léo, que ele colocou na mesinha ao lado das flores. Para eles verem, sussurrou. A oficial do cartório ficou inicialmente surpresa com esse elemento incomum da cerimônia. Mas quando Laura explicou brevemente a situação, seus olhos se umedeceram. Este é o primeiro casamento em que sou testemunha de algo tão bonito, disse ela após a cerimônia. Naquela noite em casa, no final do que foi o primeiro dia deles como casados, Laura encontrou uma surpresa em sua escrivaninha. Ricardo preparou para ela um presente simbólico. Uma pequena placa com a inscrição Doutora Laura Azevedo, psicóloga, que poderia ser pendurada na porta de um futuro consultório. Ainda não sei se estarei pronta, ela começou. Você estará, ele a interrompeu. Talvez não amanhã, talvez não em um mês, mas estará. E quando esse dia chegar, eu estarei ao seu lado. Miguel, que ouvia a conversa deles da escada, desceu correndo de pijama. E eu serei o primeiro paciente, exclamou. Vou vir para a terapia para falar sobre meus sentimentos. Laura e Ricardo riram e suas risadas ecoaram pela casa, que finalmente voltava a soar como um verdadeiro lar, cheio de vida, amor e esperança para o futuro. Naquela noite, deitada ao lado de seu marido Laura, pela primeira vez desde a morte de Léo, adormeceu sem medo do que o dia seguinte traria. Ela sabia que haveria dias difíceis, que haveria momentos de dúvida e dor, mas sabia também que não teria que passar por eles sozinha. No quarto ao lado, Miguel dormia tranquilamente, segurando debaixo do travesseiro o álbum com os desenhos que fizera para Léo. E nas molduras da cômoda sorriam fotos de 4 pessoas que formavam sua família incomum, complexa, mas verdadeira. Dezembro de 2024 fechou o círculo completo de sua história. Exatamente 1 ano depois que Ricardo encontrou Laura e Miguel montando um quebra-cabeça na sala, a casa novamente estava preparada para as festas. Mas desta vez, tudo era diferente. Laura, agora oficialmente Laura Azevedo, abriu seu consultório terapêutico particular no centro de São Paulo. Ela não recebia muitos pacientes, apenas aqueles que realmente precisavam dela. Ela se especializou em trabalhar com famílias afetadas por traumas, e seu livro tornou-se um manual em muitos centros terapêuticos. Ricardo transformou sua empresa em uma fundação sem fins lucrativos, que construía casas para famílias em crise. O primeiro projeto, uma casa para mães solo, foi concluído em novembro e recebeu o nome de Casa da Isabela. O segundo, um centro de terapia para crianças pós-trauma, deveria ser concluído na primavera e seria chamado de Centro Léo. Miguel, agora com 9 anos, desenvolvia-se maravilhosamente. Ele tocava piano, as mesmas melodias,
que sua mãe tocava um dia, mas também novas que ele compunha sozinho. Sua favorita era uma canção de ninar, que ele chamava de Canção para Todos que Amamos. Naquela noite de dezembro, enquanto a neve, ou garoa, ou névoa gelada, dependendo da época e da região, cobria novamente o jardim com seu manto branco, a família Azevedo estava sentada na sala, perto da lareira. Laura lia cartas de leitores de seu livro, Ricardo revisava os planos dos próximos projetos da fundação e Miguel desenhava mais uma ilustração. Desta vez, representava uma casa com muitas janelas, cada uma iluminada por uma luz quente. "Que casa é essa?" perguntou Laura, olhando para o desenho. "É a nossa casa", respondeu Miguel. "Mas não só a nossa. É a casa para todos que amamos, vivos e os que já não estão." Ricardo largou os documentos e abraçou o filho. "Explique-me isso." "Então, aqui está você, aqui está a Laura, aqui estou eu." Miguel apontava para as janelas. "E aqui está a mamãe e aqui está o Léo. E vê, todos brilham com a mesma luz." Laura sentiu o familiar aperto na garganta, mas desta vez as lágrimas eram doces, não amargas. "Isso significa que todos pertencemos à mesma família?" perguntou ela. "Exatamente, porque o amor não morre quando alguém morre. Ele apenas se muda para outros quartos." Naquela noite, quando Miguel já dormia, Ricardo e Laura estavam sentados no terraço, enrolados em cobertores, olhando para o jardim. Ao longe, ouviam-se cantigas natalinas vindas da casa vizinha. "Você às vezes pensa o que teria acontecido se eu não tivesse entrado na sala naquele dia?" perguntou Ricardo. "Todos os dias", respondeu Laura, "mas não mais com arrependimento, com gratidão." "Por quê?" "Por você ter entrado, por ter me dado a chance de amar. Novamente, por ter me permitido ser mãe de Miguel, embora eu já pensasse que nunca mais poderia ser mãe de nenhuma criança. E eu sou grato por você ter me permitido amar você junto com sua dor. E por ter me ensinado que se pode construir a felicidade sobre os fundamentos da perda." Naquele dia, chegou também a notícia que encerrou o último capítulo de sua tumultuada história. Patrícia escreveu uma carta, pedindo desculpas por seu comportamento e informando que se casaria com um velho amigo. "Entendi", escrevia ela, "que o amor não é uma corrida em que alguém tem em que perder. Desejo a vocês felicidade e peço desculpas por ter demorado tanto para entender isso." "Você acha que deveríamos convidá-la para o almoço de Natal?" perguntou Laura. "E você gostaria?" "Sim, acho que todos merecemos segundas chances." E assim, em 24 de dezembro de 2024, a mesa posta para 5 pessoas, para Ricardo, Laura, Miguel, Patrícia e um lugar simbólico para aqueles que amamos e que não podem estar fisicamente conosco, um silêncio se instalou antes da ceia de Natal. Miguel levantou-se de sua cadeira e ergueu o copo de suco. "Quero fazer um brinde", disse ele, solenemente, "pelo fato de nossos corações serem como casas com muitos quartos, pelo fato de que se pode ser triste e feliz ao mesmo tempo, e pelo fato de que alguns milagres não fazem barulho, apenas vêm, limpam as janelas e deixam a luz voltar para dentro." Os adultos olharam para ele com surpresa. Essas palavras soavam sábias demais para um menino de 9 anos. "Como você sabe disso?" perguntou Laura. Miguel sorriu misteriosamente. "Eu inventei, mas acho que a mamãe e o Léo concordariam." E enquanto eles levantavam os copos naquele brinde incomum, na casa nos arredores de São Paulo, uma paz se instalou. Não de vazio, mas de plenitude. Não de fim, mas de um novo começo. Não de esquecimento, mas de lembrança combinada com esperança. Porque às vezes as histórias mais bonitas não são aquelas que têm um final perfeito, mas aquelas que nos ensinam que se pode ser uma pessoa inteira apesar das fraturas, que se pode amar apesar da perda, e que se pode construir o futuro sobre os fundamentos do passado,
não fugindo dele, mas levando-o consigo como uma preciosa bagagem de experiências. Na janela da sala havia um pequeno castiçal que Laura acendia todas as noites, uma vela para Isabela, uma para Léo e uma para a esperança que encontraram um no outro. E assim, ao brilho dessas 3 chamas, a família Azevedo começou suas primeiras festas juntas, não como pessoas que esqueceram a dor, mas como pessoas que aprenderam a dançar com ela. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou. Até o próximo vídeo.